Nós temos uma passagem, acho que muita gente conhece, ela está no Evangelho de Marcos e de Mateus. Tá? Jesus estava na casa, né, da sogra de Pedro. Pedro era casado, né? Então tinha sogra, né? E ele estava lá tomando a sua refeição com os seus apóstolos, mas é claro, né? Onde Jesus estava, a multidão estava lá, em volta, né? E estavam todos para o lado de fora, né? Esperando que eles tomassem a sua refeição, para que Jesus depois, quem sabe, né? Fizesse alguma cura, né? Alguma coisa desse tipo. E aí, como diz o texto dos evangelistas, né? Os seus parentes, sabendo disso, foram até lá, né? Com o intuito de tirá-lo dali, porque diziam eles que ele tinha perdido o espírito. Essa expressão está no texto, né? Bom, como é que eu posso entender, perdeu o espírito? Esquisito, né? Mas é a tradução que chegou até o português hoje do aramaico, que Jesus falava naquela época. Nós poderíamos entender hoje, né, perder o espírito, vamos supor, uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, psicologicamente, né, uma condição normal de se cuidar. Né? Ou seja, ela é psiquiatricamente falando incapaz. Né? Vamos assim, comparando com hoje. Né? Então, aquela pessoa que depende de cuidados alheios, ou da família, ou de profissionais, tá bom? Então eles pensavam isso naquele tempo. Ora, as pessoas que estavam lá fora, né, viram chegar seus parentes, né, e falaram para Jesus, como está no texto, né, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Peraí, Jesus tinha irmãos? O que a gente sabe hoje, né, que José, ele era casado e tinha seus filhos. Ficou viúvo. E naquele tempo, no templo de Jerusalém, tinham aquelas jovens, né, que se dedicavam à religião dentro do templo, ajudando nas atividades do templo, enfim, como se fosse um convento hoje, vamos colocar assim, né? Tá? Só que naquele tempo, se aparecesse, por exemplo, um pretendente, bom pretendente, o templo autorizava ela a casar. Né? Essa jovem casar, fazer sua família, seguir sua vida. Ok? E, logicamente, chegou lá José, viúvo, com filhos para cuidar, a carpintaria para ele tomar conta, então você imagina, né? E ele, coisas que não é por acaso, né? Casou com Maria. Né? E aí tiveram Jesus. Então, Maria é a segunda esposa de José. Por isso que eles citam aqui no texto os seus irmãos. Tá? Não são muito citados, por exemplo, em toda a Bíblia. Por quê? O que se sabe hoje é que esses irmãos de Jesus, né, do primeiro casamento, não seguiram os seus passos. Tinham suas prevenções, seus medos, né? Por isso que foram lá tentar tirar ele de lá, alegando que ele tinha, né, perdido o espírito, justificando com isso que Jesus não tinha mais condições de fazer o que fazia. Tá? Ora, então, qual foi a reação de Jesus? Se alguém lembra do texto, é interessante. Ele responde com uma pergunta. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Epa, ele está contestando? Né? Ele está negando? Né? A primeiro princípio, né? Talvez a gente pense assim, como Jesus, né, foi falar, quem é minha mãe, né, quem são meus irmãos, parece um ser revoltado, né, da vida, não é mesmo? Mas na realidade, ele fez o seguinte, depois que ele perguntou, ele olhou para todos que estavam ali, a multidão inteira, né, e disse assim, eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, porque todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Ixi, e agora? Né?
Mas, na realidade, nós temos que tirar daí, não é a palavra escrita só do texto, né, da Bíblia, mas a essência do pensamento de Jesus. Que lição espiritual ele queria deixar para a gente? Hoje, né, no século XXI. Então, o Espiritismo coloca essa essência dessa maneira, né? Que, independente dos nossos laços consanguíneos, que logicamente formam a família, existem os laços espirituais, os laços que unem os espíritos, tá? E esses laços são os laços verdadeiros, porque como nós sabemos, quando a gente desencarna, o laço de sangue termina, mas o laço espiritual continua. Por isso que quando esses laços espirituais são laços de fraternidade, compreensão, paciência, né? Enfim, amor, né? Ternura, quando a pessoa desencarna, a gente não perde esse laço, né? Então, a gente sofre a ausência física da pessoa, né? A gente vai vivendo a vida sem ela presente fisicamente, mas a gente não esquece daqueles sentimentos que nós convivemos, às vezes, durante muitos anos. Então, esses laços não se quebram. Jamais. Então, esses laços formam a verdadeira família espiritual. Né? Agora, pode dizer assim, mas nem toda família tem esses laços de simpatia. Tem um parente lá que eu não quero nem olhar para ele. Né? É tão complexo que eu não quero nem olhar para ele. Né? Não dá certo. Será que eu nasci na família errada? Aí é que está. A família humana é a grande ferramenta divina para um trabalho chamado evolução. É através da família humana que os espíritos, nós, evoluímos. Agora, se os laços são de simpatia, é sinal que algum progresso no caminho do bem já foi realizado em vidas passadas. E nessa atual encarnação estamos aprimorando esses laços. Agora, se os laços não são tão simpáticos assim, né, que eu não quero nem olhar para aquele parente lá, né, é sinal que há um trabalho a ser feito. Né? Há uma conquista espiritual a ser feita. Mudar esses laços não tão simpáticos por laços mais simpáticos. É a nossa tarefa. Então é onde entra aí, né, aquela questão que nós falamos no Espiritismo, né? Desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão, muitas vezes a renúncia de alguma coisa para não criar tumulto, né? Lutar pela harmonia dentro de casa, para eu também ter um pouco de paz. Difícil, lógico, não é fácil, mas é o que nós nos propomos para podermos conquistar futuramente esses laços mais simpáticos dos espíritos dentro da família humana. Então, gente, ninguém nasceu na família errada, viu? Se alguém pensa assim, Deus não pode ter errado. É porque ele não pega um assim, eu vou colocar você ali, eu vou jogar você naquela família. Não é assim. Né? Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um motivo justo e lógico. Tá? Então, quando não há a simpatia, é porque é um trabalho a ser feito. Quando já há a simpatia, é um trabalho que já foi feito e estamos em aprimoramento do mesmo. Por isso que há tanta diferença entre as famílias, né? Entre os laços familiares. Então, assim, resumindo, né, o ensinamento de Jesus, diz o seguinte, que as simpatias, né, familiares atuais, né, hoje, né, representam as conquistas já adquiridas, que eu venho trabalhando de vidas passadas até chegar hoje. Né? E eu estou em constante processo dessa simpatia aprimorando. Né? Porque não tem um fim para a evolução, viu, gente? Não é igual meta de empresa, não. Atingir e acabou. Não. A evolução é a nossa estrada. Nós vamos estar sempre numa estrada.
A vida é uma estrada que não tem fim. Mas o importante é a gente estar na estrada. Né? Meta a gente deixa para os empresários. Né? A vida é uma estrada. Ok? Agora, as antipatias, né, ou menos simpatias familiares, representam aquelas conquistas, como nós falamos, a serem adquiridas. Né? Lógico, vai exigir um pouco, né, de esforço, né, paciência, de coragem, muitas vezes, né, de fé, como se diz, independente da religião, né, para compreender o quê? Eu vou mudar o parente complexo? Até Freud já falou, né, que se você quiser mudar o outro, você vai se arruinar primeiro, você não vai mudar o outro. Então é mais fácil mudar você, nós. Né? Então, eu compreender que eu preciso me transformar, entender que nesse processo de conquista, eu tenho que dar o primeiro passo. Né? Se ele não tem paciência, eu vou tentar ter paciência com ele, eu vou exercitar para ver. Né? Sabe, testar. Né? Quem sabe dá certo? Não é mesmo? Lógico, só que na questão espiritual, gente, como nós falamos, não tem uma meta. Né? É uma estrada. Então, eu posso testar a paciência, por exemplo, com aquele parente mais difícil, mas sem preocupação de tempo. Não, final do ano eu tenho que resolver. Tem isso. Né? Eu tenho que resolver, mas não dá tempo terrestre. Né? Como a gente diz, o tempo de Deus é outro. Né? O tempo da terra é tempo da terra. O tempo de Deus é diferente. Tá? Então, gente, o sucesso nesse processo, a gente entender como Jesus entendia a família espiritual, é trabalho, é evolução. A gente chama aqui no Espiritismo de reforma do nosso ser, reforma íntima. Né? Porque senão, nós vamos ainda, né, pisar nas mesmas pedras do passado, né, nas mesmas incompreensões familiares, desavenças. Né? Não vamos progredir. E a evolução não é uma invenção também do Espiritismo, é uma lei da vida. Deus nos criou para sermos perfeitos. Então nós precisamos compreender que esse processo é um caminho de busca da perfeição, que nós ainda não somos perfeitos. Então quando Jesus, né, responde quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele não estava afrontando a sua família, porque ele sabia da pouca simpatia que os seus irmãos tinham com ele, por causa da sua missão, né? Ele se expunha demais lá para os romanos, para os fariseus, aquela coisa toda, né? E o pessoal conhecia a família de Jesus, então eles tinham medo, né, de serem acusados de qualquer coisa, certo? Mas ele falava o quê? Que a verdadeira família é os laços do espírito. Os do corpo, eles cessam com o desencarne. Mas o laço espiritual continua. Só que assim, né? O laço de simpatia continua. Mas o de menos simpatia também continua. Também tem isso, né? Aí é que tá. Ah, o fulano desencarnou, graças a Deus, né? O que graças a Deus? O laço de pouca simpatia vai continuar no mundo espiritual. Né? Então o trabalho tem que começar em algum momento. Né? Eu posso, talvez, um dia, não ter aquela simpatia por aquele parente complexo. Tentei, não consegui o que eu queria, mas não é meta. O importante é sempre tentar, sempre recomeçar. A gente acorda todo dia para recomeçar uma etapa, né? Uma jornada. Assim é nosso trabalho aqui na vida. Sempre tentar, sempre recomeçar. Né? Então, enquanto a gente colocar meta na vida, tipo de uma empresa, a gente não vai chegar lá. Vamos desapegar da meta empresarial, vamos colocar objetivo. Eu quero tentar ser melhor. Esse é o objetivo. Né? Sem precisar fazer alarde, sem precisar, sabe, gritar aos quatro ventos. Não, é íntimo. Né? Isso que Jesus quis dizer para a gente. Né? Então, a família, ela é espiritual. A família humana
Ela também é espiritual porque somos espíritos encarnados, né? Mas ele é temporário, essa encarnação, não é mesmo? Aí que tá. Então, o laço de sangue, por isso que eles falam no Evangelho, não é a verdadeira família, porque ele se desfaz com o desencarne, mas continua espiritualmente, né? Esse laço nunca se rompe, ok? Então, assim, essa lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tá? E tem esse título mesmo, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele continua depois com o parentesco corporal e o parentesco espiritual, tá? Então, quem gosta de ler, gosta de estudar, né? É bom a gente também fazer, né, nosso juízo sobre a lição, nossas reflexões, né, os nossos pensamentos, porque precisamos também aprender, né? A gente aqui só dá aquela pincelada básica, como se diz, né? Mas as pessoas têm a liberdade de pegar lá o livro e ler. Nossa, né? Interessante. Fazer, sabe, o seu raciocínio, né? Sua meditação. E, pô, eu posso aplicar isso no meu dia a dia, né? Tá bom? Então, por favor, não vamos nos acomodar só aqui, tá? Senão vai ser uma danada de uma obsessão que aí depois, né, já viu, né? Certo? A gente tem essa liberdade hoje, pelo menos do Espiritismo, né? Da gente evoluir espiritualmente, né? Interdependentemente, ok? Então, o Evangelho é livre, está aqui, certo? E nós somos mais ainda para chegar lá, ler e falar, puxa, eu não tinha observado isso, por exemplo, né? Ok?